E aí eu dei um choque, um pouco de realidade, quando eu falei para ela como que a salsicha era processada e tudo mais. Aí ela sentiu um pouco o golpe, ela falou, gente, não deve ser tão legal isso. A cozinha é um meio pedagógico que nós não podemos deixar de perder essa oportunidade e ensinar para as crianças. Cozinha é lugar para menina e não para menino. Você ainda sente que rola um preconceito sobre isso em relação a meninos e meninas hoje em dia? Olá pessoal, eu sou o Jairo Bauer e esse é o Conexão Viva Bem, novo programa do UOL que vai tirar todas as suas dúvidas sobre saúde, corpo e mente. A cada dia um tema diferente com convidados muito especiais. E hoje a gente tem a honra de receber aqui no nosso estúdio o ator Rafael Zulu. Oi, Rafael. Olá, Jairo. Olá, todo mundo. Um prazer poder estar aqui. Obrigado pelo convite. Eu tenho certeza que a gente vai se divertir, além de esclarecer dúvidas. E a nutricionista Melissa Gomes. E aí, Melissa, muito bem-vinda. Estou muito feliz de estar aqui, é uma satisfação enorme de estar com vocês e com quem está nos assistindo. Muito obrigado, Melissa. E essa turma tá junto aqui para a gente falar de crianças na cozinha. Pois é, como que funciona isso, né? Será que trazer as crianças para a cozinha e de alguma forma mostrar para elas o preparo dos alimentos pode contribuir para uma dieta mais saudável no futuro? E eu começo perguntando para o Rafael o seguinte. Rafael, você cozinha muito. Na pandemia parece que você começou a cozinhar muito mais. Só da gente abrir as suas redes sociais, a gente vai ficar morrendo de fome. E eu queria saber o seguinte, você tem uma filha, a Luísa, e eu queria saber se você consegue trazer a Luísa para a cozinha e como que você fez esse processo. Foi aos poucos, foi gradual, começou na pandemia? Conta pra gente. Envolvo diretamente, Jário, e é muito legal você falar isso, tocar nesse assunto, porque, de fato, na quarentena eu mergulhei ainda mais nesse mundo que é a cozinha, que é a gastronomia. Não sou nenhum exímio chefe, eu me considero um cozinheiro, um cara que traz as referências de casa, da infância, as memórias afetivas da cozinha para aquele lugar. Sempre considerei a cozinha o lugar mais legal da casa, eu acho que quase todo mundo concorda com isso. E o fato de ter a Luísa, que é muito minha amiga, muito minha parceira, eu acho que vale também abrir esse parênteses aqui, a quarentena, no meio de tantas coisas difíceis que a gente está passando, a quarentena fez com que a gente se aproximasse mais por uma questão de ter tempo, né? Ela está tendo mais tempo, eu estou tendo mais tempo, e aí, consequentemente, eu trouxe a Luísa para dentro desse meu universo, que é a cozinha. A minha mãe já cozinha demais, e a Luísa sempre gostou do ambiente da cozinha. Então, quando eu trago a Luísa para esse ambiente, ela vem de coração aberto. Então, a gente está tendo a oportunidade de cozinhar muito, cozinhar de tudo, experimentar coisas, e está sendo, além de tudo, além de gostoso, muito divertido. O Rafael, eu fiquei com uma curiosidade. A Luísa, ela já vinha para a cozinha antes da quarentena? Ou isso começou agora, ou ficou muito mais intenso agora? Como que funcionou essa modulação? Então, Jário, potencializou. A verdade é essa. A Luísa, ela já tinha uma relação com a cozinha, mas aquela relação de fazer a tapioquinha dela antes de ir para a escola. A Luísa já tem 13 anos, então, assim, ela, quando comigo, ela já se vira quando ela precisa de alguma coisa muito rápida de manhã, almoço, jantar, obviamente, eu que comando, ou a mãe na casa dela que comanda, ou a avó, se ela tiver, enfim. Mas o fato da gente estar vivendo a quarentena muito próximo, né? A Luísa tem ficado muito comigo, fez com que ela despertasse mais. Ou seja, de uma maneira muito direta, ela já tinha uma relação muito superficial com a cozinha e agora ela anda se arriscando. Por exemplo, se eu resolver hoje fazer uma massa ou um arroz, uma coisa ou outra, a Luísa que já comanda esse lado, e eu vou para o tempero, eu vou para o molho, eu vou para alguma outra coisa, para a proteína, mas hoje ela já protagoniza algumas coisas ali totalmente independente de mim. Muito legal, muito legal. Melissa, você está ouvindo tudo isso que o Rafael está contando, né? Da relação dele e da Luísa com a cozinha. Eu queria ouvir um pouco de você, da tua experiência, trazer a criança para a cozinha, fazer com que ela faça parte desse processo de preparação das refeições. Isso pode estimular, de alguma forma, um comportamento mais saudável? Ela pode gostar mais dos alimentos, prestar mais atenção no que ela come? Como funciona isso?
Com certeza. Esses benefícios a gente consegue ver a curto, médio e longo prazo. Pensando a longo prazo, aí eu vou resgatar o exemplo da Luísa, ela vai ser uma menina que, para ela, cozinhar vai ser um ato natural. Infelizmente, tem crianças que não têm essa oportunidade de estar dentro do ambiente da cozinha, então, quando eles se tornam adultos, eles precisam aprender a saber lidar com a cozinha, com o fato de cozinhar, e isso passa a ser uma situação bem aversiva. Então, quando a criança cresce dentro da cozinha como algo natural, e também colocando como o ato de cozinhar um ato que deve ser feito, de confeccionar seu próprio alimento, quando vai para a fase adulta, é algo completamente natural, faz parte disso, né? Eu acho que eu coloco ali a minha própria história. Eu sou nutricionista, eu sei da importância de fazer o meu próprio prato, a minha própria comida, evitar alimentos industrializados com conservantes. Mas eu carrego, além da história como nutricionista, a história familiar, que a minha família também sempre confeccionou seus próprios pratos, sempre valorizou a comida de verdade. Então, certamente, na fase adulta, isso faz muita diferença. Então, o que eu vou colocar no meu corpo, que me faz bem, que me nutre. Então, a longo prazo, essas questões são maravilhosas. Agora, a curto prazo, com as crianças, é sensacional. A Luísa já tem 13 anos, já é uma mocinha, né? Mas os menorzinhos, eles fazem muitas fantasias dos alimentos. Já vi muitas crianças falando, Eca, que nojo, parece uma barata. Ou então, tira esse verdinho do meu arroz que está sujo. Então, são várias fantasias. E a culinária, a aproximação da confecção dos alimentos faz com que a criança comece a entender que aquilo não é um bicho, que aquilo não é sujeira, que aquilo é uma salsinha, uma cebolinha, um feijão, que aquilo são alimentos. Então, a experiência positiva do ato de cozinhar faz com que ela aprenda a lidar melhor com os alimentos e com a relação com o alimento. Rafael, você contou uma coisa pra gente, você comentou por alto, assim, que tua mãe cozinha muito, 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 né? Você falou também que a cozinha é o lugar da casa mais legal para você, né? Eu queria saber se na tua infância, né, tua mãe te levava para a cozinha e isso fez com que você criasse, né, esse gosto por cozinhar ou por estar na cozinha, né? Como a Melissa acabou de colocar aqui para gente. E mais, né? Hoje a gente faz essas coisas meio conscientemente, ou muitos pais já sabem que é legal levar os filhos para cozinha, estimular a participação deles na cozinha e tal. Mas na época da tua mãe, possivelmente isso não era um assunto muito discutido, ainda mais ainda devia rolar aquele preconceito, levar menino para a cozinha e não levar, né, e sim levar as meninas, mas não os meninos. Como que rolava isso dentro da tua casa? Conta um pouquinho pra gente. Muito legal essa pergunta, Jário, porque é uma das perguntas que eu mais gosto de responder quando o assunto é esse que a gente está falando. Eu tenho uma relação, como eu falei, afetiva mesmo. Isso vem da minha avó, porque assim, a minha avó ela morava num subúrbio aqui do Rio de Janeiro e a casa com aquela mesa, sabe, mesa de Santa Ceia, que dava muito mais do que 12 pessoas, aquele mesão para a família toda, ainda sobrava espaço. E ali eu tenho essa lembrança muito viva, eu ainda muito pequeno, da minha avó cozinhando para todos os filhos, consequentemente para os netos e por aí vai. E aí isso se torna uma herança direta da minha mãe, ou seja, eu cresci com essa relação da minha mãe na cozinha, a típica dona de casa, né, literalmente falando, e com todo esse rótulo, aqui não, esse lugar ninguém mexe, esse lugar é só meu e nem meus filhos vão ter acesso, mas não por egoísmo, por uma questão muito mais desse lugar, ela entendeu que aquela era a função dela, né, enquanto dona de casa, enquanto mulher do meu pai, e, diga-se de passagem, uma mulher e tanto, uma mulher de mão cheia e uma cozinheira de mão cheia. Então, assim, a minha relação com a cozinha é muito mais afetiva mesmo, de eu lembrar sempre desses bons momentos que eu vivi na cozinha com a minha avó e muito mais com a minha mãe, obviamente. Porém, a minha mãe ela sempre teve o cuidado de trazer a gente para aquele ambiente. Então, a gente almoçava na própria cozinha, porque a mesa era na cozinha, então tinha uma coisa da minha mãe estar cozinhando e a gente observando,
ela deixava a gente ter pouco acesso à panela, né, de fato, mas virava e mexia, ela falava, mexe aqui para mim, vigia lá para mim, apaga o fogo. E eu sempre fui um curioso da cozinha. Então, eu sempre estava provando alguma coisa, vendo o sal, ela fala, mamãe ela é hipertensa, tem pressão alta. Então, na hora de provar o sal, ela pedia para que eu ou meu irmão provássemos. Então, isso abriu o meu paladar, de fato, e, consequentemente, a minha cabeça para gostar ainda mais desse lugar. Então, essa herança vem direto da minha mãe. Realmente, ela é uma cozinheira de mão cheia, a típica cozinheira que faz de tudo, mas ela, apesar dela não ter aberto tanto aquele espaço para a gente, a boca do fogão para a gente, ela nunca impediu que a gente se metesse ali de uma maneira ou de outra. E já me estendendo, e já pedindo desculpas também, eu queria pegar carona no que a Melissa falou, que eu achei muito interessante, da possibilidade da criança passar a conhecer a cozinha e começar a desmistificar todos aqueles monstrinhos que ela acaba criando desde a infância. A Luísa, ela não gostava dos tais verdinhos, brócolis, enfim, salsinha, nada disso. E hoje a Luísa ela já mergulha de cabeça nos legumes, e isso me enche de alegria, porque eu fui ali devagarinho e a minha mulher era totalmente ligada a uma comida mais saudável. Então, assim, a Luísa começou a observar e falou, opa, acho que dá para eu abrir o coração para o brócolis, para os legumes, de modo geral, verduras, e isso me deixa muito feliz, que hoje, além de tudo, a gente busca se alimentar bem. Muito legal. Melissa, queria ouvir um pouquinho o teu comentário sobre isso que o Rafael acabou de colocar para a gente, assim, dessa história assim, da relação com a comida saudável, né? Da mesma forma que a Luísa abriu o coração aí para os verdinhos, assim, você sente que os pequenos vão abrindo, né, o seu paladar à medida que eles ficam mais tempo, participam desse processo na cozinha, da preparação dos alimentos. E queria ouvir de você, você acha que ainda procede nos dias de hoje essa história que muitas mães ou muitos pais ainda setorizam essa história da cozinha? Volto a dizer, a criança ela está num processo de aprendizagem, então é natural que ela se negue, que ela sinta sensações, que ela sinta medo, que ela sinta nojo, que ela sinta várias sensações diferentes e tudo bem, porque ela está aprendendo. Agora, para sair dessa zona de conforto, a culinária ela pode ser uma estratégia. A gente tem que pensar que quando a criança gosta de um determinado alimento, ela não gosta apenas do sabor, mas ela gosta do cheiro, da textura, do que ela está sentindo dentro da boca, da afetividade que o Rafael lembrou muito. O que esse legume, o que essa fruta, o que essa comida me lembra? Ela me lembra um momento punitivo, que meus pais ficam muito, muito bravos porque eu não como, ou me lembra algo gostoso que eu preparei junto com meus pais, que foi uma festa, que a gente comeu naturalmente. Então, tem lembranças afetivas o alimento também. Então, a culinária entra como uma estratégia para os pais que sofrem aí com esse período de seletividade alimentar. Então, a gente precisa educar os filhos para a vida adulta. Quanto mais autonomia, melhor. E a gente pode fazer isso em todas as fases. A gente não precisa esperar que as crianças cresçam. Cada idade, ele pode executar alguma função, inclusive contribuir com os afazeres da casa. E ele começar a entender, tanto as meninas quanto os meninos, de que eles também precisam ter responsabilidades. Então, ele pode montar a mesa, ele pode escolher os talheres, os copos. Se ele tiver motricidade, porque a culinária também existe de motricidade, ele pode cortar os legumes, descascar as frutas. Então, são várias coisas que acontecem na culinária. Eu sou suspeita, mas na culinária a gente ensina autonomia, exercício de motricidade, integração sensorial, muitas coisas, muitas. A gente pode resgatar histórias, contar para eles uma receita que era da nossa família, da nossa mãe, que nos deixava super felizes. Então, você pode resgatar história, cultura. A cozinha é um meio pedagógico que nós não podemos deixar de perder essa oportunidade de ensinar para as crianças. E olha só, você que está em casa, está acompanhando a gente, está curioso, tem alguma pergunta, por favor, procure o Instagram do Viva Bem, mande a sua dúvida para a gente tenta ler aqui no programa. E eu selecionei uma que chegou para o Rafael. Esse é o momento mais curiosidade, viu, Rafael? Os leitores ficam curiosos sobre nossa vida e eles querem saber de você o seguinte: o que você mais gosta de cozinhar
e o que você mais gosta de comer. E eu vou estender a pergunta para a Melissa também, depois ela conta para a gente o que ela mais gosta de preparar e o que ela mais gosta de comer. Claro, eu gosto de comer, ponto, né? Comer é uma delícia, assim. Eu confesso que depois que eu passei a viver mais a cozinha, então eu posso dizer com propriedade que todos os dias eu estou ali fazendo, ainda que seja um ovo estalado de manhã ou mexido para eu comer, o almoço, jantar. Eu sou um cara típico de família, sabe, muito grande, família negra, que gosta de comida pesada, feijoada, rabada, costela. Eu gosto angu, eu gosto desse dobradinha. Se você me perguntar, eu preciso ser bem sincero, Jário, eu gosto desse tipo de comida. Gosto de comida mais carregada, assim. Óbvio que no dia a dia não dá para eu encarar isso sempre, mas eu gosto muito, de uma maneira muito direta, de uma boa costela com batata feita na panela de pressão e com muito agrião. E você, Melissa, conta pra gente o que você mais gosta de preparar e o que você mais gosta de comer. O meu prato preferido eu tenho vários, mas eu estava pensando agora, todos me lembram a infância. Então vejam a importância de fazer uma alimentação natural, gostosa, sem pressões. Todos os alimentos que eu vou falar agora, todos me lembram a infância. A abobrinha recheada, que a minha mãe faz até hoje, adoro e eu também faço e replico a receita do jeito que ela faz, me lembra a minha família, me lembra minhas raízes. Sopa de legumes, me lembra a infância. Então, mais uma vez, reforço a importância de fazer a história da alimentação dentro da infância das crianças uma história agradável, uma história que você lembre com muita alegria, com muito prazer. Legal. E olha só, nem o Rafael... Quer falar, Rafael? Desculpa. Eu quero. Eu fui ficando aqui, eu quase saí correndo aqui da tela. Eu falei, meu Deus, eu falando uma comida junk food, ela sopa de abobrinha. Eu falei, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Né? O tema não é esse, né? Meu Deus. Não, eu acho que a minha missão era ser realmente nutricionista, porque eu sempre tive um paladar saudável. Que bom, que bom. Obrigado, Jário. Rafael e Melissa, vocês falaram muito desse gosto pela preparação dos alimentos mais elaborados, né, que vão envolver até muitas vezes um tempo maior na cozinha e tal. Queria ouvir do Rafael primeiro, depois da Melissa. Rafael, teve algum momento na vida da Luísa, a Luísa tem 13 anos, ela é uma adolescente e tal, quando ela era criança, ou nesse momento de transição, ou mesmo agora na adolescência, em que ela tinha assim, um crush, assim, um amor desmedido por alimentos processados, industrializados, fast food, e você teve que batalhar, negociar com ela uma alimentação mais saudável, ou não? Você contou que os verdinhos ela foi aprendendo, né? Mas teve algum momento que você falou assim, meu Deus, essa menina só vai querer comer junk food, é só bolacha, é só chocolate, é só hambúrguer, o que eu faço? Teve algum momento? Então, teve, né? Eu acho que é muito natural. A Melissa falou uma coisa muito interessante, ela já teve acesso a esse tipo de comida desde muito cedo. E isso faz toda a diferença na vida adulta, adolescente para adulta. Diferente de mim. Muito pelo contrário, a minha casa, ela nunca teve... A minha mãe sempre fez de tudo, mas nunca existiu aquela preocupação, sabe, vamos vacilar só no final de semana, durante a semana vamos comer um pouco mais. Pelo contrário, minha mãe, se ela tiver de fazer uma comida mais, sabe, pesada, mais carregadona, numa segunda-feira, para ela tá tudo certo. Então, eu cresci com isso. Consequentemente, a Luísa, num primeiro momento, já que eu era uma outra geração, eu já tinha aprendido a me reeducar do ponto de vista alimentar, eu passei, junto com a mãe dela, a ter esse cuidado, sabe? Então, a Luísa foi ter acesso a doce depois de muito tempo, a Luísa foi ter o doce propriamente dito, né? O chocolate, enfim, o sorvete, salsicha, essas coisas. E aí, quando vai para a escola, a gente perde um pouquinho o controle, porque tem a merenda, o lanche da escola, então a gente, quando você vê, já foge um pouco da sua mão. Mas, assim, a Luísa ela teve um processo de desconstruir alguns tipos de alimentos, e aí eu falei da salsicha, que era uma coisa que ela amava comer salsicha com qualquer coisa. Eu falei, meu Deus, não, filha, peraí, vamos melhorar isso aí. Fui conversando, explicando para ela, e aí eu dei um choque um pouco de realidade quando eu falei para ela como que a salsicha era processada e tudo mais. Aí ela sentiu um pouco o golpe, ela falou, ih, gente, não deve ser tão legal isso.
E aí eu fui, assim, eu apelava um pouco, eu confesso, assim, tinha hora que eu jogava um pouco mais duro, falava, filhota, vem cá, é legal, eu entendo, mas vamos dosar, não dá para comer isso todos os dias. Então, assim, ela ainda está nesse processo de desconstrução, e eu também confesso, de alguns alimentos. Mas ela, de modo geral, a Luísa ela sempre teve uma alimentação muito mais bem dosada e saudável do que a minha na idade dela, sem dúvidas. Muito legal. Melissa, aproveitando isso que o Rafael trouxe aqui para a gente, queria te fazer duas perguntinhas bem objetivas. Primeiro, assim, o Rafael contou assim, quase um processo pedagógico, né, de negociação, de trabalhar com a criança para ela moderar nos alimentos, né, menos saudáveis e investir nos alimentos, numa alimentação mais saudável, né? Então, queria te perguntar isso. Como lidar com esse crush, né, que muitas crianças têm, nessa paixão, né, assim, essa fissura por alimentos, né, processados, industrializados? Essa é a primeira pergunta. E a segunda perguntinha que eu queria colar nessa, muita gente reclama que cozinhar dá trabalho, e que levar a criança para a cozinha dá mais trabalho ainda, né? Que dica você daria para esses pais? São essas duas. Legal, então vamos lá, em relação aos ultraprocessados e processados, nos primeiros anos é necessário ser mais radical. A Sociedade Brasileira de Pediatria, a Associação Americana de Pediatria, todas em consenso, dizem que a gente não pode oferecer açúcar antes dos 2 anos de idade. E essa é uma estratégia bem interessante, porque a gente não vicia o paladar da criança. Então, como a criança não sabe, não reconhece o sabor de uma guloseima, então a vontade que ela vai ter de experimentar é muito menor do que aquele que já está acostumado, né? Inclusive, tem vários relatos de famílias que falam que tentaram o máximo que puderam de não oferecer guloseimas, de não oferecer refrigerantes, e daí quando a criança experimentou, ela não gostou, ou ela se sentiu desconfortável, porque ela até então, acostumada com o paladar mais natural, sentiu que o paladar das guloseimas, dos refrigerantes, serão muito mais intensos. Então, acontece aí um efeito bem interessante, e a gente acha que vai acontecer uma coisa e, de repente, acontece outra, a criança não se identifica e não gosta. Então, a primeira sugestão que eu coloco é realmente façam igual o Rafael. Quanto mais puder adiar esse tipo de alimentos, melhor, porque ele não agrega nenhum valor nutricional, pelo contrário, então fica muito mais fácil você construir um paladar saudável. Eu falo que é muito injusto exigir que uma criança goste de maçã, que goste de pera, se a gente oferece todos os dias chocolate, gente. É claro que depois a criança vai comer uma fruta, vai comer um legume, e esse paladar está completamente viciado, e ela não vai querer, não vai ter o prazer de experimentar o sabor do natural. Então, se puder adiar, melhor. Agora, vai chegar uma hora que não tem como privá-la, tem os aniversários, tem as questões sociais, né? Ou uma lembrancinha, um presentinho que um amigo deu e é uma guloseima. A relação que a gente precisa ensinar para a criança é que tudo bem, mas que nós não podemos comer todos os dias. Então, de colocar ali na semana, talvez a guloseima, tudo bem, ela pode ser consumida, mas de uma forma equilibrada. E o equilíbrio é tudo na vida. Assim, a criança começa a ter uma relação gostosa com a alimentação, tanto aqueles alimentos considerados prejudiciais à saúde, quanto os naturais. E a gente evita várias doenças relacionadas com a alimentação, principalmente os transtornos, né? Porque depois, com o tempo, a criança começa a pensar: poxa, eu não posso comer chocolate, mas eu estou comendo, e aí nasce uma culpa. Ou depois pode nascer uma compulsão alimentar. Então, a ideia, quando a criança depois cresce e a gente consegue explicar, é fazer combinados, que nós não podemos comer todos os dias, mas estabelecer, por exemplo, um dia na semana a refeição livre. Que, na verdade, as crianças e os adultos podem fazer essa refeição livre. Percebam que nós temos 14 principais refeições durante a semana. Que das 14, uma seja uma refeição livre, com certeza não vai impactar. Se for uma criança que pratica atividade física, que come bem, que toma água, que consome fibras, não vai impactar, e você ensina a ter essa relação saudável. Agora, com as famílias que acham complexa a situação de inserir as crianças dentro da cozinha.
Nós não precisamos, no início, e para quem está trabalhando home office, para quem é dona de casa ou dono de casa, ainda tem que confeccionar a própria alimentação, nós não precisamos colocar a criança em grandes confecções. Quando a gente fala de inserir a criança dentro da culinária, são pequenas ações. Eu fiquei refletindo com a experiência do Rafael, que ele falava de desligar o fogão, de experimentar para ver se o sabor estava agradável, se tinha muito sal. Isso é colocar a criança em responsabilidade. Ele teve uma participação. Então, se o dia está muito atarefado, você não consegue inserir a criança, peça para ela montar a mesa. Isso faz parte da confecção. Então, não precisa ter grandes ações, que ela põe a mão na massa. Com pequenas ações, de uma forma diária ou frequente, isso já aproxima a criança da onde que veio a comida. O grande problema é que hoje em dia as crianças sentam na mesa e elas não têm um preparo neurológico que chegou a hora de comer, da onde que veio o pepino, da onde que veio o arroz, da onde que veio o feijão, eles não vêm prontos, tem que cozinhar. Então, a gente agrega valor e significado a isso. Pequenas ações, pequenas participações, a criança passa a ser um agente protagonista do que um agente passivo. Legal. A gente vê hoje muito, né, Melissa, com certeza, Rafael vê com certeza quando os pais saem, ou saíam, né, porque agora a gente não pode por causa da quarentena, mas quando os pais saíam para almoçar ou jantar fora no restaurante, ou mesmo enquanto eles estão preparando a refeição, né, para as crianças deixarem os pais em paz, né, e às vezes as pessoas que estão em volta, né, muitas vezes entregar uma babá eletrônica ali, né, um tablet, um celular, tal, e a criança fica nos gadgets ali, nos eletrônicos o tempo inteiro e não participa desse processo. Então, isso que vocês estão falando é muito legal, de trazer a criança para a cozinha e usar esse espaço da cozinha como um espaço lúdico também, né, de brincar, de aprender, de entender. Isso é muito legal. Rafael, tem alguma dúvida para a Melissa? Alguma questão que você gostaria de perguntar? Eu não sei se diretamente é uma dúvida, mas é muito legal esse papo, porque aproveitar a Melissa aqui, a gente ter a Melissa é muito importante. Melissa, a minha maior dificuldade, e aí é uma pergunta que eu quero te fazer, minha maior dificuldade é saber exatamente o valor, a importância de cada alimento que está ali. Porque, beleza, né? Eu sei dos legumes, eu sei das verduras e tudo mais. E eu queria saber, de repente, de uma forma muito ainda que superficial, e depois eu mergulho de cabeça, mas o que é interessante num prato? A gente já tem a noção de que o prato colorido ele é legal, massa, mas e aí, com que proteína é melhor eu brincar com esse colorido? Eu sempre tenho essa dúvida, sabe? Eu gosto de fazer uma comida saborosa, porém, às vezes eu não sei se ela é muito boa para eu estar ingerindo essa comida, ou para o meu corpo, ou para o meu biotipo, sei lá. Bacana, é uma pergunta interessantíssima. Quando a gente monta um prato, nós precisamos ter de alguns componentes, alguns grupos alimentares. Então, a metade do prato deve ser de vitaminas e minerais, então, aí entram as saladas, podem ser cruas ou cozidas. As cozidas, a gente precisa se atentar a não colocar muito óleo, muito azeite, de não ser preparações fritas, né? Cai naquela história dos processados, tudo em equilíbrio. Vai sobrar uma metade do prato. 1/3 é de fonte de carboidrato, é a fonte que vai nos dar energia, de preferência integral, e as crianças podem também e devem, porque se os pais perguntam se na introdução alimentar, a partir do 6º mês, pode oferecer arroz integral, macarrão integral, podem e devem, porque cai na corrente sanguínea de uma forma muito mais lenta, então promove saciedade e também não vem aquela bomba de glicemia no sangue, então evita doenças como diabetes. E sobra 1/3 que vai ser as proteínas, divididas em proteínas animais e proteínas vegetais. As carnes brancas devem estar em ênfase do que as carnes vermelhas, e o outro terço são as proteínas vegetais, que podem ser feijões, ervilha, lentilha, grão de bico, e podem e devem variar com esses grãos.
As famílias que são vegetarianas, as carnes, então, ficam de lado, e ao invés de dividir esse terço em proteína vegetal e animal, então esse terço vai ser inteiro em proteína vegetal, que é a melhor fonte para a substituição de carnes, né? Mesma coisa com as famílias que fazem uma segunda-feira sem carne, que aderem a esse movimento, a substituição da carne vai ser a proteína vegetal. Então, na criança, é extremamente importante que todos esses componentes estejam em evidência, porque ela está num período de crescimento, então precisa de carboidrato, precisa de energia para multiplicação celular, as proteínas também, para a formação de músculos, para o crescimento, e as vitaminas e minerais para o sistema imunológico. Então, é necessário todos os componentes. Legal. Obrigado. E olha só, pessoal, o nosso programa está quase no fim e a gente tem aquela sessão confessionário. Nessa sessão, nossos convidados vão confessar para a gente um pequeno pecado na área da alimentação ou da saúde. Sabe aqueles conselhos que eles estão cansados de recomendar para os pacientes, para os amigos, para os familiares, mas que do ponto de vista prático eles não conseguem ou não querem fazer? Vamos ouvir? Bom, ainda bem que meus pacientes sabem, porque eu comento. Eu acho que é importante a gente, eu discuto bastante com eles que todos nós somos humanos e falhamos e que tudo bem, o importante é a gente sempre querer sair da zona de conforto, e uma das minhas dificuldades é o meu consumo de água. Eu tomo água, mas eu preciso trazer para o mental para consumir a minha cota, a minha necessidade diária, senão a minha tendência é sempre tomar menos. Então, essa é a minha dificuldade, a minha falha. Qual é a tua meta? 1,5 litro, 2 ou quanto que você fica assim de meta? Assim, eu precisaria beber quanto mais ou menos, Melissa? Na verdade, isso vai depender da sua estrutura física, vai depender também do seu funcionamento intestinal, se pratica atividade física, mas no mínimo a continha é 35 ml por quilo de peso. Então, você precisa multiplicar pelo seu peso e, no mínimo, 35 ml. Ixi, acho que eu tô longe também, Melissa. Nossa Senhora. E outro que eu tô muito longe, Rafael, a Melissa falou das 14 refeições principais, só uma. Eu saio desse papo aqui um pouco arrasado, depois de conhecer a Melissa. A minha não é uma 1,14, ainda mais na pandemia. Então, além da água, né, que eu também vacilo, escorrego e cobro muito, inclusive a Luísa, eu cobro muito para que ela beba água, e eu realmente também vacilo bastante, eu acabo substituindo, se tiver um suco, se tiver sei lá, até um refrigerante, que eu evito bastante, mas às vezes eu substituo de maneira erradíssima pela água. Mas, assim, uma das coisas que eu já ando me policiando e cobro as pessoas, né, e não faço e não cumpro, é com açúcar. Eu não como chocolate, eu não tomo sorvete, esse tipo de doce não. Mas eu sou um cara que na hora do meu café, as poucas vezes que eu tomo, é um café mais melado, é um suco mais meladinho, e eu sei que é um crime com o corpo a gente exceder no açúcar, né? Então eu já saio dessa conversa com esse dever de casa, porque eu sei que a Melissa já me olhou com cara feia. Melissa, tem alguma dica, assim, botar um açúcar mascavo, não sei, ou adoçar com mel, tem alguma dica aí pro Rafael? Na verdade, cuidado com essas muletas, né? Eu não vou consumir o açúcar cristal, vou colocar o mascavo, porque esses açúcares, claro, eles não são tão refinados, mas também têm a mesma potencialidade de desenvolvimento de diabetes, então tem que tomar bastante cuidado. É assim, depende do seu perfil, Rafael. Se você é um perfil mais drástico, elimina de vez. Se você é um perfil mais progressivo, vai eliminando, vai diminuindo a quantidade de açúcar até seu paladar começar a ter o prazer de tomar um café sem açúcar, de tomar um suco sem o açúcar. Os cafés, particularmente, eu prefiro os cafés mais suaves. Aqueles cafés arábicos, eles não são tão intensos, então fica um pouco mais fácil de tomar sem açúcar.
Com os sucos, você pode pegar frutas que são mais adocicadas, por exemplo, uma laranja, misturar com a maracujá. Por exemplo, eu não consigo tomar as frutas cítricas sem açúcar. Então, tenta fazer essas combinações, uma fruta mais doce com uma mais ácida, para poder eliminar o açúcar. E assim, gente, quando a gente coloca o açúcar, a gente não curte o verdadeiro sabor do café, a gente perde com o aroma, com o cheiro, com o sabor. A mesma coisa com a fruta. Então, começar a curtir essa coisa que sabor me traz, né? Qual é a sensação? Tradicionalmente, nós estamos muito ligados no salgado e no doce, e não abre as portas para os outros sabores. Então, começar a ter um pouco a mente aberta em relação a querer experimentar e experienciar esses sabores diferentes, além do salgado e doce. Legal. Mas você absolve o Rafael desse pequeno pecado, né? Com certeza. Dá. Eu ainda não tô evoluído bastante para abrir mão dele, por exemplo, do café. Óbvio que o café sem açúcar, você vai sentir exatamente o sabor que é para ser sentido, que é do café. Mas o açúcar, gente, ele dá um... Eu vou chegar lá. Queridos, muito obrigado aí pelo papo hoje, pela participação de vocês. Rafael, acho que você trouxe algumas informações super importantes, vão ajudar muitas famílias. Melissa, super bacana as suas considerações. Fiquei muito feliz de ter vocês aqui e queria agradecer muito esse tempo que vocês passaram com a gente. Obrigado, Rafael, e obrigado, Melissa. Obrigada, pessoal. Muito feliz também pelo convite. E foi demais a experiência que o Rafael passou, com certeza vai fazer diferença na vida das pessoas, porque é possível. Jairo, obrigado pelo convite, fiquei muito feliz, eu sempre te admirei, sempre respeitei seu trabalho, você é um comunicador nato e é muito bacana poder estar aqui, obrigado de verdade. Melissa, foi muito importante você estar aqui, porque aí a troca fica técnica, né? Eu venho com a minha loucura e você me coloca no chão de novo. Então, obrigado. Espero que todo mundo que esteja com a gente aqui possa estar curtindo. E já a gente vai estar saindo dessa fase delicada e difícil. É isso aí, gente. Olha, de novo, muito obrigado, Rafael. Muito obrigado, Melissa. E você que nos acompanhou, espero que você tenha gostado. Eu adorei esse programa. E amanhã a gente volta falando de saúde da mulher. Até mais. Qual?